Diz assim a palavra em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso aqui é muito forte, isso aqui é de uma profundidade muito grande. Aqui o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então por que tem certos crentes que não conseguem vencer o mundo, não conseguem vencer o mundanismo? Por quê? Por que ainda ele é atraído pelas coisas mundanas? Por que ele é atraído ainda pelo vício? Por que ele ainda é atraído e é fã de artistas? Chega até a ser idólatra. Por que essas pessoas não conseguem vencer o sistema do mundo? Porque ainda não nasceu de novo. Isso é de uma profundidade tão grande que Jesus disse, e muita gente não dá atenção para isso, não dá crédito a isso. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus reforça isso dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Isso é muito forte, é muito profundo. É necessário nascer de novo. O Senhor Jesus se dirigiu a um fariseu, uma pessoa instruída na lei, uma pessoa instruída na palavra, um religioso que sabia que Jesus Cristo era Filho de Deus, que Jesus fazia os sinais que ele fazia porque Deus era com ele, ele sabia que Jesus era mestre, mas Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Então, tem muita gente que ainda é religiosa e não experimentou o novo nascimento. Às vezes a pessoa é até mestre no conhecimento da palavra, ela conhece a palavra, ela conhece a letra, ela conhece de Gênesis a Apocalipse, mas não nasceu de novo. Às vezes uma pessoa que tem uma boa oratória, às vezes a pessoa toca bem, prega bem, mas não nasceu de novo, não se converteu verdadeiramente. Às vezes a pessoa está expulsando demônios, curando enfermos. Tudo isso que eu estou falando é válido e glória a Deus por isso. Mas se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Um exemplo disso de Pedro. Pedro era um pregador, ministrou o evangelho, pregou a salvação, operou milagres, andou sobre as águas, mas não era salvo, ele não era convertido. O profeta Isaías, diz a palavra de Deus, que ele teve uma visão e ele viu o Senhor. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. Ai de mim que eu vi o Senhor. E ele já era um profeta. E naquele momento ele teve um encontro com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. As pessoas precisam entender que não é somente aceitar Jesus Cristo, que é a maior bênção que uma pessoa pode tomar, a melhor decisão que ela pode tomar na sua vida, mas tem que nascer de novo. E se ela nascer de novo, ela vence o mundo. O mundo não mais a atrai. Ela não consegue ser envolvida pelo mundo. O mundo não lhe interessa mais. O que é glória para as pessoas do mundo, para ela não é nada, ela considera como esterco, como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um teólogo da lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento, um entendimento glorioso, era poliglota, mas quando ele conheceu Cristo, diz a palavra de Deus em Filipenses, ele disse que considerou aquilo como esterco. Ele nasceu numa família benjamita, ele era circuncidado, fariseu, aí ele começa a dar carteirada, mas para mostrar que aquilo em relação a Cristo era esterco, aquilo era nada.
Ele disse que a gente tem que pensar nas coisas do alto e não da terra. Eu quero dizer para você, se você entender a profundidade desta palavra, você vai vencer o mundo. Só quem nasceu de novo vence o mundo. Pode ser o cantor mais famoso, um cantor do mundo mais famoso. Irmãos, pode cantar a música mais bonita do mundo. Ele não é atraído. Ele não consegue ser atraído. Pode ser, irmãos, a marca mais famosa do mundo. Ela não negocia sua fé, desde que querem comprá-la, negociá-la. Ela não troca Jesus por nada. Sabemos que tem pessoas que ainda, irmãos, para se dar bem com os amigos, para se dar bem na sociedade, ela precisa ter um corte de cabelo diferente, ter um tênis diferente, um tênis de marca, roupa de marca, tem que fazer uma tatuagem, tem que fazer algo diferente para se envolver. Olha o que eu estou falando para você, nada contra a pessoa ter um tênis de marca, uma roupa de marca. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando para a pessoa dizer, não, eu preciso fazer parte dessa turma. Não, ele não liga para isso. Ele não se importa com isso. O apóstolo Paulo fala que Demas abandonou o ministério e abandonou a Paulo. Deixou ele na mão, porque amou o presente século e amou o mundo. Mas que nasceu de novo, irmãos, ele não bebe mais dessa água. Porque se ele beber dessa água, ele vai ter sede. Mas quando ele bebe da água que Cristo dá, nunca mais ele vai ter sede. Porque essa água da salvação, da vida eterna, se faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. As pessoas que experimentaram Jesus, as pessoas que nasceram de novo, ela abre mão de sua vida, ela renuncia, é diferente, ela abre mão, ela ama o próximo, ela tem compaixão dos perdidos, ela quer o bem das pessoas, pode ser o pior pecador, ela ora para que ela se converte, ela não se envolve, ela não se perde com as coisas mundanas. Não quer dizer que ela é perfeita, não é isto. Mas o mundo não chama mais a atenção dela. E aqui diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Pode perceber uma pessoa nascida de novo, é diferente as atitudes. Ela quer saber de Deus, das coisas de Deus, ela quer saber do Espírito Santo, ela quer saber das coisas espirituais, porque ela nasceu de Deus, ela tem uma nova natureza, a natureza divina. Jesus, ele disse, o João Batista, melhor dizendo, disse, veio para que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da carne do homem, mas de Deus, do Espírito de Deus. Por isso tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Oh, glória a Deus! Quem é nascido de novo, irmãos, tem uns frutos do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é a longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, é diferente. Quem é nascido de novo, você vê na boca dela sempre uma palavra, ela está conversando com alguém, ela pode estar no mercado, ela pode estar no trabalho, ela pode estar em qualquer ambiente, surgiu uma oportunidade, ela quer falar da palavra, ela quer falar de Jesus. Ela não consegue se conter. Na hora certa, se der entrada, ela entra. Ela é ousada, ela ama Jesus. Jesus é tudo para ela. Ela ama mais Jesus do que a sua própria família. Ela coloca Jesus em primeiro lugar. Ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar, em o nome de Cristo. Porque nasceu de Deus, experimentou o Senhor. Diz a palavra, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Se a pessoa está sendo vencida pelo mundo, pelas coisas do mundo. Não, o vinho, não consigo largar o vinho, o melhor vinho, a melhor cerveja, a bebida alcoólica. Não, não. Se nasceu de novo, ela não tem mais prazer nessas coisas. Porque quem veio do mundo e tinha algum tipo de vício, quando ela experimentou da água viva, ela não tem mais necessidade dessas coisas. E outras coisas mais. Eu sei que Deus está falando com você. Tem gente que fala assim, eu estava na igreja, frequentei muito tempo a igreja, ouvi na palavra, me batizei, e às vezes foi até basada com o Espírito Santo. Mas aí ela diz, mas eu não consegui me libertar de certo pecado. E aí eu abandonei a igreja e tal,
Não, é porque não nasceu de novo, irmãos. Quando a pessoa nasce de novo, ela tem uma transformação de vida, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Essas pessoas que, quando falam isso, que não conseguiram se libertar, porque Deus a fez assim, etc., é porque não nasceu de novo. Quando experimentar um novo nascimento, ela não quer mais saber dessas coisas do mundo, ela vence o mundo. E aí a Bíblia continua dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Cristo. O maior exemplo, irmãos, é Cristo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele venceu Satanás pela fé, pela palavra, dizendo assim, está escrito sobre cada tentação de Satanás. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo. Nós vamos ver que o mundo jaz no maligno. Ele venceu. Oh, glória! Por quê? Porque ele era nascido de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. A própria essência de Deus. Cheio do Espírito Santo, nascido de Deus. Aleluia! Ele é o próprio Deus. Temos que entender isso, mas ele se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade. Se esvaziou do seu eu. E venceu o mundo. Louvado seja Deus pela fé, pela palavra. Eu quero dizer que a mesma coisa acontecerá comigo, com você. O novo nascimento abre portas. Nós somos do reino. Nós não somos mais deste mundo. Se você ler a Bíblia em João capítulo 17, você vai ver Jesus fazendo uma oração gloriosa. E ele fala assim, eu não sou do mundo, como os meus discípulos também não são do mundo. É muito forte, irmãos. Nós que nascemos de novo, que cremos em Cristo, irmãos, nós somos de Deus, nós somos do Senhor, nós somos do alto. Louvado seja o nome de Jesus. E diz mais, eu vou ler para você agora o versículo da primeira carta de João 5, 4 e 5, agora eu vou ler para você o versículo 18, que diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. A tradução diz, uma outra tradução, não vive pecando ou na prática do pecado. Quem é nascido de novo não vive mais na prática do pecado. Não quer dizer que ele não vá pecar, não, às vezes vá, porque ainda é menino, vai crescendo, vai amadurecendo, às vezes um olhar, uma atitude, uma palavra, um gesto, um pensamento, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para você que às vezes, mesmo a pessoa nascida de novo em Cristo, às vezes ela vai pecar por causa da natureza caída, por causa da carne. Às vezes ela vai pecar, mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado Jesus Cristo o justo. Pode perceber, uma pessoa que nasceu de novo não anda mais na prática do pecado, é diferente. Mas às vezes ela pode pecar, mas em Cristo ela encontra misericórdia. E diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. O maligno não pode tocar em uma pessoa que nasceu de novo. Por quê? Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela não consegue se desviar. Ela pode até tropeçar, ela pode até errar, ela pode até pecar. Mas, irmãos, ela não consegue deixar Jesus. O inimigo não pode tocá-la. Ele pode tentar, mas tocar não. E Deus não deixa a gente ser provado além das nossas forças. Deus não permite isso. Porque Deus conhece a nossa estrutura. O maligno não pode tocar em você que nasceu de novo. A sua alma pertence a Deus. Pode perceber uma pessoa que nasceu de novo, quando ela diz, eu não estou aguentando mais. Mas aí vem Deus. É diferente, pessoal. Quem é nascido de novo é diferente. Ele manifesta o reino de Deus, a glória de Deus. Diz mais ainda,
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O apóstolo João diz, sabemos que somos de Deus. Ele estava escrevendo à igreja, falando, nós somos de Deus, sabemos disso. Mas o mundo todo está no maligno. Irmãos, quem governa esse mundo, quem lidera esse mundo é Satanás. Às vezes as pessoas acham que todo tipo de tragédia e desgraça que acontece no mundo, o culpado é o Senhor. Não! Essas coisas terríveis que têm acontecido no mundo, isso tem uma origem. Satanás, foi ele que veio para matar, roubar e destruir. Ele entrou neste mundo que foi dado ao homem por causa do pecado. É ele que promove essas tragédias, os infortúnios, morte, miséria. É ele. Ele é enganador, ele é mentiroso. E muita gente acha que Deus é o culpado, que Deus é mau. Não, Deus não é mau. Deus é tão bom que se Deus quisesse, ele acabaria com tudo. Mas não, ele nos ama tanto que enviou seu filho Jesus para nos salvar, para morrer numa cruz por nós. E nós não merecíamos. Não é Deus que é mau, Deus é bom, que é mau é o maligno, o mundo está no maligno. Por isso temos que pregar o evangelho, temos que falar de Cristo para essas pessoas. Para quê? Para que ela deixe o reino das trevas e venha para o reino do amor de Deus. Você quer ver isso aqui? Olha que forte, eu estou finalizando. Diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 12, assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Por quê? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Oh, glória a Deus! Temos que dar graças a Deus. Irmãos, sabemos que somos de Deus, disse o apóstolo João, mas que todo mundo está no maligno, só que eles não sabem disso. Muitos falam assim, não, mas eu sou livre. Eu sou livre. Eu não estou em prisão. A Bíblia, quando fala esse tipo de prisão, é o pecado. O pecado aprisiona, escraviza a pessoa. Ela não consegue se libertar dos vícios. Ela não consegue se libertar do pecado. Tem gente que fala assim, nossa, eu não queria fazer isso, mas eu faço. Eu quero dizer para você que Cristo liberta. Que Cristo tem o poder de mudar a vida dessa pessoa, porque tem gente que não aguenta mais viver a vida que ela vive. Tem gente que não quer mais ser escrava sexual, não quer mais vender o seu corpo. Tem gente que não quer mais cometer criminalidade, tem gente que não quer mais isso, que não quer mais fazer coisa errada, que não quer adulterar, que não quer mais se prostituir, que não quer mais roubar. Tem gente assim. Só que o inimigo vai e pressiona e oprime a pessoa, mas eu quero dizer que Cristo liberta. Não importa o pecado que a pessoa cometa, a partir do momento que ela se rende a Cristo, diz a palavra, nós temos a redenção pelo seu sangue. Jesus morreu por nós. Ele nos remiu de todo o pecado. O pecado escraviza, machuca, fere, envergonha, mas Jesus liberta. A partir do momento que a pessoa se rende a Ele, a partir do momento que a pessoa se entrega a Ele, Ele nos tirou do poder das trevas, do reino das trevas, porque estávamos em pecados, perdidos, mortos, em nossos pecados, delitos espirituais, e Ele nos tirou de lá quando aceitamos a Cristo e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos nesse reino agora. E essa é a boa notícia do Evangelho. A salvação, a vida eterna que está em Cristo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, e você deseja a sua libertação desses pensamentos errados que você tem tido, desses desejos proibidos, pecaminosos. Você que está aí sintonizado nesta live, você não quer cometer mais esse tipo de pecado, você não quer cometer mais esse erro. Se entregue a Cristo, se renda a Cristo. Ele vai te libertar. A Bíblia fala de um endemoniado gadareno
Aquele homem era violento, andava nu, ninguém conseguia amansá-lo, as pessoas tinham medo dele, as pessoas ficavam apavoradas, ele se feria, ele se machucava, andava gritando, ameaçando as pessoas, de dia e de noite, louco, varrido, violento, ninguém conseguia dominá-lo, nem a família. Mas um dia Jesus foi lá e libertou aquele homem, expulsou uma legião de demônios dele. E a Bíblia diz que depois dessa libertação, o homem estava assentado, vestido em perfeito juízo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aquele homem se tornou um pregador do evangelho. Ou ele dava prejuízo para a família, dava prejuízo para a sociedade. Depois que ele se converteu, ele começou a dar prejuízo para o inferno. Ele começou a ser um pregador, ele começou a evangelizar. Imagine a alegria da família quando aquele homem voltou para casa. Imagine a alegria daquelas pessoas que quando ele voltando para casa dizia, mas esse não era aquele endemoniado que dormia no sepulcro, no cemitério, era doido, andava nu, pelado. Ele está diferente, ele está vestido, está são, está calmo. Aí ele dizia, é uma ilustração, Jesus me libertou, sou nova criatura. Mas você fazer isso, não faço mais. Aquela era a minha velha criatura que fazia. Eu nasci de novo. Eu sou do reino de Deus. E o maligno não toca mais, irmãos. Eu senti de Deus de trazer essa palavra para você. A esperança em Cristo. A vida eterna em Cristo. Aquele que nasce de novo vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é nascido de novo, maligno não toca. Porque agora nós somos do reino. Ele nos tirou das trevas, do poder do diabo e nos levou para o reino do Filho do seu amor através do seu sangue. Tem salvação para você, tem perdão para você, tem libertação para você. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa salvação só Cristo pode dar. E nenhuma outra salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo salva. Oh glória! E que tem Jesus abre mão de tudo, da sua pérola mais preciosa. Ela renuncia tudo quanto tem, carrega a sua cruz. Ela sabe da sua missão, ela sabe a quem está servindo, ela sabe da sua origem. Louvado seja Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche os seus olhos, se você puder fechar os seus olhos. Eu quero orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que neste momento cada vida seja tocada pelo Senhor. Que cada vida seja envolvida pelo Teu Santo Espírito. Onde há tristeza, que haja alegria agora, Deus. Onde há uma doença, onde uma dor, que haja cura agora, que haja saúde agora. Onde há uma opressão, que haja libertação, Deus. Onde houver perdição, que haja salvação. Meu Deus querido, só pode transformar maldição em bênção, o mal em bem. Então opera na vida desta pessoa. Essa pessoa que não consegue se libertar de um mal, de um pecado. Essa pessoa que não quer fazer mais o que ela faz, mas ela não tem forças. Ela precisa de um Senhor e de um Salvador. E é o Senhor, meu Cristo, o único que pode fazer isto. Por isso, em nome de Jesus, traga libertação. Porque se o Senhor libertar verdadeiramente, essa pessoa será livre. Por isso, diga para ele, Senhor, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. Ou peça perdão a Ele. É o seu momento com Deus agora. Eu uso o poder do Altíssimo. Eu uso o poder que está no nome de Jesus para repreender todo espírito das trevas, todo o poder das trevas, toda influência das trevas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. E em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, espírito imundo, eu digo a você, espírito satânico, maligno, você vai pegar tudo que é seu. Eu disse tudo. Toda a tua opressão, toda a tua malignidade, perturbação, todo mal, todo vício, toda doença, toda miséria, toda amarração. E vai embora. Bate em retirada agora, em o nome de Jesus. Oh Pai, oh Labassuria Labacanta Balanébias, oh glórias.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, labassuri, alabacanturi, alabalanebias, canta balaias. Derrama a unção do teu Espírito, Deus. Oh, envolva essa pessoa com a tua presença agora. Arabada canta, miquebalaquivias, canta nebias, canta labalaias. Vai envolvendo, meu Deus, essa pessoa. Vai restaurando a vida dela agora. Sua casa, sua família, Deus. Abra as portas de livramento, Deus. Oh, Jesus. Oh, estenda o manto da salvação sobre esta família, sobre esta parentela, em o nome de Jesus. Graça nós te damos, ó Deus. Obrigado, Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em o nome de Jesus. Oh, glória! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda está queimando o seu coração através desta palavra e daquilo que ele tem falado a você, em o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor.